Da premiação que teve do Alice Bottas, né? A Alice Bottas é a primeira mulher que participou da primeira diretoria dos sindicatos bancários em 1934, né? E aí o sindicato criou esse prêmio Alice Bottas, comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Então, todo mês de maio acontece, de 10 anos para cá, o prêmio Alice Bottas. 8 mulheres são homenageadas em vários segmentos da sociedade. E aí, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Um auditóriozinho pequeno. Boa. Tem um outro maior. João, o que tá fazendo, meu querido? Tudo bom? E tem um outro que é maior. Esse é menor. Do outro, quero dizer o nome do fundador do sindicato. É um auditório. Unifax. Olá, boa tarde, licença. A secretária da presidência aqui do sindicato. Né? Tá tudo registrado aí, tá? E aqui a casa do presidente. O presidente agora é Helder Pérez, né? O presidente do sindicato aqui era Augusto Vasconcelos, um jovem colega dentro da Caixa Econômica Federal. E nós elegemos vereador de Salvador por 2 vezes e ele agora é secretário de Estado. Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Da CETRE, né? Augusto Vasconcelos, colega da Caixa. Advogado também, professor de Direito e tal. Mas agora está o vice-presidente, que é o presidente agora, com ele, se licenciou, presidente em exercício atual. Está um jovem também. Menos. Unifax. Olá, boa tarde, tudo bom? Tirando onda de jornalista também, né? Estamos fazendo a mídia. Aqui é a parte de comunicação, né? A equipe de comunicação ela é multidisciplinar. Eles trabalham aqui de forma diuturnamente, né? Para colocar no ar o site, fazer todos os materiais impressos do sindicato, jornal, revistas, redes sociais, né? Aqui tem um estudo, né? No estudo, né? O estudo, ele é postado de acordo com a necessidade. Uau! É um estúdio. Só mostrando aqui, Rogério, o estudo para Boa noite a todos, estamos aqui no Sindicato dos Bancários com o seu Agnaldo Matos Batista, ele é diretor do Departamento Socioeconômico aqui do Sindicato dos Bancários. Essa visita está sendo conduzida por nós, alunos do 6º período do curso de Direito da Unifax, Campus CTN. Anderson, por favor. Antes de darmos início, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Podemos, nesse momento de pesquisa, compreender e entender a importância do Sindicato dos Bancários em termos nacionais, né? Em termos nacional, tanto quanto estadual. Podemos aprender coisas que sequer imaginávamos, né? Nenhum de nós fazemos ideia que tinha uma premiação para mulheres sendo feita, né, há muitos anos por parte do sindicato. Eu me chamo Agnaldo Matos Batista, sou membro da diretoria aqui dos Sindicatos Bancários da Bahia, sou funcionário do Banco Santander. Aqui, atualmente, eu exerço a função de diretor do Departamento Socioeconômico aqui no nosso sindicato. Uma parte do nosso trabalho é interno e outra parte é externo, né? Visitando agências, ouvindo, auscultando a categoria nas suas demandas, os problemas e tentando solucionar os problemas. Né? A primeira pergunta para o senhor é: qual é o papel principal do Sindicato dos Bancários na defesa dos direitos trabalhistas na categoria?
Bom, o sindicato de bancários, como qualquer sindicato, tem por finalidade precípua a defesa dos interesses imediatos, né, e históricos de qualquer categoria. O nosso não foge à regra. Né? O nosso objetivo é a defesa dos interesses e objetivos da categoria imediatos e históricos, ou seja, a defesa intransigente, né, respeitando a diversidade da categoria, respeitando a autonomia das instituições. Né? O nosso papel é a defesa dos interesses dos trabalhadores. Aí tem a representação do outro lado, dos bancos, que é a representação patronal. Né? Sim. De que forma o sindicato atua para garantir a saúde mental e física dos trabalhadores bancários? A direção dos sindicatos cumpre vários papéis quando atuam na categoria, né? Fazendo visitas, aconselhando, fazendo escuta sensível dos problemas que a categoria vive. Né? Aí nós fazemos reuniões nos locais de trabalho para discutir temas específicos sobre saúde do trabalhador, né? E organizamos seminários, interagimos com outras categorias profissionais, com os órgãos das instituições públicas que tratam de saúde do trabalhador, para que nós possamos atuar com mais consciência dos problemas e dar vazão a esses mesmos problemas. Né? Lidando com a visão mais moderna, qual a perspectiva e futuro para o aumento da participação dos jovens bancários nas atividades sindicais? Isso. É um desafio muito grande para nós também atrair a juventude para a discussão sindical, a discussão coletiva. Né? O mundo tenta empurrar as pessoas para o individualismo. Né? E não digamos assim, a conquista de uma vida mais digna, saudável, não passa pelo individualismo. É claro que nós temos que ter também a nossa autonomia e a nossa individualidade, mas é através da organização associativa ou coletiva que a gente consegue romper barreiras e galgar, digamos, melhores condições de vida e de trabalho. No nosso caso, especificamente, nós fazemos anualmente um seminário temático para a juventude bancária, né? Como fazemos também para a mulher trabalhadora, a bancária, né? Discutir especificidades relativas à mulher bancária. Agora a Federação dos Bancários acabou também de organizar um seminário sobre a diversidade bancária, né? Na categoria bancária. Então são temas transversais para atrair o público à luta política coletiva sindical. Então nós tratamos de temas específicos para atingir públicos específicos também, seja o jovem, seja a mulher, seja, né, digamos, as pessoas que lutam contra a discriminação sexual ou de outra ordem qualquer. Né? Lidando com essa questão da orientação do sindicato, de que forma, né, o sindicato orienta os trabalhadores sobre seus direitos individuais em situações como demissões ou advertências e até mesmo assédios? Isso. Acompanhamos os diretores ao visitar as unidades, por isso nós temos um jornal que ele é diário. Então nós não somos uma diretoria sindical que fica na burocracia, no ar-condicionado, não. Nós botamos o nosso chinelo da humildade e vamos ao local de trabalho. E ao visitar o local de trabalho, nós cumprimos vários objetivos. Um é de fiscalização do local de trabalho, né? O outro é de ouvir, escutar a categoria dos seus reclames, naquilo que tem de problemas de descumprimento, seja de uma ordem pública, uma lei, ou do nosso acordo coletivo de trabalho especificamente. Né? E ao ouvir, além dos canais que nós temos, Instagram, Facebook, WhatsApp, dos diretores que a categoria tem, e também as diretorias, né, de saúde, jurídico, todas as diretorias têm os canais de comunicação. Então,
ao nós recebermos uma demanda, um problema, nós analisamos, se podemos dar tratamento administrativo, a gente entra em contato com o banco para dar resolução ao problema, né? Se não soluciona administrativamente, a gente tenta por outras vias. Se for uma questão de INSS, previdenciária, a gente faz contato ou encaminha o bancário para o INSS, para a Previdência, né? Orientando. Se é uma questão que demanda movimentar o nosso departamento jurídico, a gente encaminha para o jurídico para dar sequência também. O bancário ele não fica sem, digamos, ter uma orientação da sua diretoria sindical. Nós orientamos, seja de qual ordem for o problema, se for de saúde, se for previdenciária, se for de descumprimento da norma trabalhista, a gente tem esse papel, né, de responder e tentar solucionar os problemas na medida do possível da nossa intervenção sindical. O sindicato foi criado em 4 de fevereiro de 33, correto? Exatamente, o sindicato foi fundado em 33 por um jovem, né, igual a vocês assim na época, né? Lúcio de Carvalho era um jovem funcionário do Banco do Brasil, uma figura assim visionária, e funda o sindicato, ajuda a construir a primeira greve nacional dos bancários no ano seguinte, ajuda a fundar o sindicato de Sergipe também. Então ele era uma pessoa antenada, assim, preocupada em organizar a categoria e lutar por direitos. E logo depois veio o Estado Novo, em 37. O Banco do Brasil transfere ele para Jiquié, e a agência de Jiquié era repleta de colegas ligados ao Partido Integralista, chamados Barrigas Verdes, né? Ele não suportou tamanha decepção, ele veio a se suicidar em 37. Triste realidade. Por levar a uma fatalidade. Nos orgulha muito hoje em ter bebido na fonte da história de colegas que nos antecederam e plantaram uma visão de sindicalismo que não é só o corrigir salário, né? Por isso nós atuamos nos mais variados frontes de luta, de resistência, né? Pelo direito das mulheres, de igualdade, e depois ampliou-se para a ideia de gênero, né? E aí tem uma diretoria de gênero que hoje tem aquela prêmio Alice Botas lá, é o coroamento da luta feminista aqui. Como você tinha falado anteriormente, o sindicato foi um dos pioneiros nesse sentido, né, da manutenção online, da modernização, da questão dos apps. Teria como você linkar, né, essa questão da modernização do sindicato para falar sobre essa modernização? Porque você sabe que tem sindicatos ainda que não acompanham, né, são sindicatos mais fechados. Então, o que a gente nota os sindicatos bancários, é um sindicato bastante moderno, com sites, listas, aplicativos, né? Como é que o sindicato encara essa modernização? Olha, nós temos consciência de que as tecnologias, o avanço tecnológico é importante, né, para a sociedade. Entretanto, claro, nós temos uma visão crítica, porque os avanços tecnológicos têm acontecido de forma que a apropriação dos resultados tem sido muito maior para finalidades do lucro privada, né? Mas nós não somos contra a tecnologia, ao contrário. A tecnologia deve servir à sociedade para facilitar a vida social e diminuir, né, o trabalho poroso, né, digamos, que cansa as pessoas, que degrada a saúde. Então a tecnologia deve ser vista dessa forma, na minha compreensão. No que pese à comunicação, nós utilizamos a tecnologia a nosso favor, para melhor se comunicar com a categoria, para melhor disponibilizar as ferramentas que nós temos, para que os bancários também curtam, né, o seu tempo e o desgaste pessoal de ter acesso às informações que beneficiam a categoria, né? Por isso, um bancário lá do interior, a 500 quilômetros da nossa base, interage conosco, com a diretoria do sindicato, com todas as diretorias, pelos canais que nós temos alternativos, seja os grupos de WhatsApp, seja o Instagram, o Facebook, né, as várias diretorias que nós temos por banco, né? Então eles, Banco do Brasil, Caixa, Banco Nordeste, Bradesco, Santander, Desembaria, Safra, né, as cooperativas, eles entram em contato com o responsável de cada área dessa e tem respostas, ou o WhatsApp dos diretores que visitam as regiões. Nós distribuímos o trabalho sindical de visitas por região, tanto na capital quanto no interior. Né, as 221 cidades da nossa jurisdição é visitado por grupos de diretores, né, que mensalmente vão a essas regionais, né? No caso de Salvador, toda semana nós percorremos todas as agências de Salvador. Semanalmente a gente vai 1 a 2 vezes em todas as agências bancárias. No interior é 1 vez por mês.
Mas isso é importante, porque dá resposta aos problemas que eles vivem lá, né? E orientamos também como dar soluções a muitos dos problemas que eles vivem lá, as limitações de acesso a muita coisa, a gente ignora com essas visitas. Né? Bom, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a estrutura sindical, né, daqui desse sindicato em si. Eu queria saber qual é a base territorial do sindicato. Olha, para vocês terem uma ideia assim, né? Na Bahia nós temos 12 sindicatos de bancários. Os sindicatos bancários da Bahia, que é a maior base territorial do estado da Bahia, e mais 11 sindicatos de bancários. O nosso, dos 417 municípios, o nosso sindicato compreende 221 municípios do estado da Bahia. Né? Quer dizer, é mais da metade dos municípios do estado da Bahia fazem parte dos sindicatos bancários da Bahia. Aí nós temos alguns sindicatos de base municipal ou regional, né? Feira de Santana, base regional, com 18 municípios. Aí nós temos Irecê, Jacobina, Juazeiro, Barreiras também, agora é um sindicato de base regional, Vitória da Conquista, base regional, Jiquié, Itabuna, Ilhéus e Extremo Sul, aí uma base regional. Né? E Camaçari, Camaçari é só Camaçari, só o município de Camaçari, mas é um sindicato também. O resto... Eu morei lá. Você morou lá? Morei lá. O resto fazem parte dos sindicatos bancários da Bahia. Os 221 municípios do estado da Bahia fazem parte da jurisdição territorial dos sindicatos nossos aqui. E quantos trabalhadores a entidade hoje representa? 12 mil trabalhadores na base. Desses 12 mil, 8 mil associados ao nosso sindicato. Agora, a base territorial nossa, ela é maior porque nós temos muitos aposentados, que eles mesmo aposentando continuam associados. Nem sempre é sócio pagante, porque nós temos no nosso estatuto o seguinte, assegurando que o bancário que se aposenta associado ao sindicato, ele permanece vitalício, associado, com os direitos políticos, inclusive. Eu diria que nós temos cerca de 18 a 20 mil sócios, considerando os aposentados. O sindicato ele é filiado a alguma federação ou central sindical? Isso. O sindicato, os sindicatos da Bahia, mais o sindicato de Sergipe, se unem, né, que lá é um só, um de base estadual de Sergipe, se unem e formam uma federação de bancários. Nós temos duas confederações nacionais, né? Uma maior, que é a Contraf-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT. E tem uma outra que é a Contec, é menor, ela representa cerca de 10% dos bancários. Nós não somos filiados a nenhuma das duas, mas somos filiados a uma central sindical, não é obrigatório, né? Você ser filiado a uma central também, mas nós somos filiados. O Sindicato dos Bancários da Bahia é filiado à Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e à CTB, a Central Sindical. Agora, no aspecto de organização interna, eu queria saber quais são os principais departamentos do sindicato e suas principais funções. Tem uma estrutura formal, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário-geral, diretor. Cada diretoria dessa, muitas vezes, funciona em uma comissão, com uma comissão de colegas, né? E cada comissão dessa pensa a política e leva para a diretoria, digamos, traçar a política para trabalhar junto à categoria bancária, né? Esse é um colega, é do departamento de pessoal daqui do nosso sindicato, é funcionário do Bradesco, da comissão de empregados do Bradesco, é advogado também, fez direito, e é um colega que dá uma grande contribuição também aqui em vários temas. O sindicato, ele representa trabalhadores de bancos públicos e privados, Sociedade de Economia Mista, Banco Público, é o caso da Caixa Econômica, empresas de desenvolvimento, é o caso do Desembaía, né?
bancos múltiplos, caderneiras de poupança, cooperativas, né? e financiários. Esse aí é um dia, todo mundo que esse daí tem uma foto que foi a gente foi fazendo um Bradesco ali. O fechamento das agências. Aí cada dia lá em Camaçari. Camaçari? Saiu daqui, é em Solidariedade, é uma base de Camaçari, que tem um sindicato de Camaçari também, mas nós somos co-irmãos fazendo essa luta unitária. Uma curiosidade, além do jornal impresso bancário, vocês também produzem um programa de TV, correto? É isso, nós, TV Cidadania, né? De 1 minuto na Band. Nós suspendemos temporariamente esse programa de TV na Band, né? Mas nós temos TV web nossa aqui dentro, né? Sim. Rádio web e TV web. E nós temos um estúdio aqui também, de gravação aqui no Departamento de Comunicação. Vocês vão conhecer. Olha só, nós temos um Departamento de Comunicação e segundo o Rogério. Esse estúdio aí é equiparado ao estúdio da Band. A gente tem esse programa, era da Band, a gente tem essa relação com a Band, entendeu? Ele me falou isso, que ele é cinegrafista nosso, então não deixa nada dele. Então vocês vão conhecer as instalações, tem uma imprensa mesmo, com uma equipe de jornalistas, tem toda a estrutura, então é algo Funciona aqui. Aqui, sim, eu estava falando aqui, tem o jornal, tem, né? As matérias As já matérias, ficam publicadas artigos, no site, né? convenções coletivas, tudo aqui. O nosso acordo coletivo, nossa convenção coletiva é de 2 anos. E A tudo cada fica 2 aqui. anos A vocês cada 2 anos. repetem a convenção. Então, se vocês vierem aqui, vocês têm a última assinada, a FENABAN. São muito utilizadas, inclusive, em processos judiciais, né? Com certeza. Sim. A minuta de reivindicação, que a gente reivindica, e a convenção de trabalho é o produto né? de participação dos grupos e resultados. Aí tem o segmento. E a convenção nossa as CCTs e as ACTs. e as CCTs. Entendeu? Todas estão aí. Aditivas às CCTs. E tem uma outra aba que é importante também para eles, que são os processos judiciais, nossos processos, pelo qual nós ingressamos em defesa, ações coletivas Sim. dos colégios. Então elas estão Tudo todas aqui. aí elencadas por banco, Olha por quantas tem aqui. Isso fase aqui. processual, etc. Então fica aberto ao público. Né? Aberto ao público aqui. Ó. O bancário está lá no banco, ele sabe as ações que estão aqui, ó, com o nome dos substituídos e tudo. Eu Ó. fico feliz. Em execução, porque várias aqui. eu fui um dos idealizadores desse processo aí, dessa linha aí. Porque tinha aquele problema do Bandeira, quando surgiu aquela questão do Bandeira, que tinham várias informações de vários processos, aí a gente resolveu sistematizar e pegamos na mão e criamos essa. Importante, inclusive, para que os associados consigam consultar com maior facilidade. Era essa uma reivindicação Sim. justa, legítima deles e que nós procuramos Com certeza. atender. E eu digo que eu participei na época da elaboração dessa situação. Aproveitando a enseada que entramos na pauta de processos jurídicos, quais são as principais causas das ações trabalhistas envolvendo os trabalhadores dos bancos, os bancários? Hoje aqui me parece, assim, salvo engano, que as doenças ocupacionais, as questões entendeu, de reconhecimento do nexo de causalidade por parte dos bancos quando dispensam os colegas adoecidos, tem sido os grandes temas. E geralmente os colegas ingressam quando a gente, porque nós também, essa é uma das incumbências nossas na qualidade de coordenador das comissões de empresa, geralmente a gente leva demandas para tentar resolver administrativamente. E acontece da gente resolver às vezes uma dispensa quando está irregular, por exemplo, se um colega ele tem doença ocupacional e aí ele foi dispensado, o INSS reconhece o B91 dele, está no prazo inclusive do aviso prévio, o banco não se recusa a cancelar a demissão, tem cancelado essa dispensa rotineiramente com a gente. Mas tem casos que às vezes até irregular a demissão, o banco mantém a dispensa e aí a gente vai para o judiciário, judicializa inevitavelmente. Reintegração. Então a reintegração esse é um dos pedidos, com o mérito sempre sendo a discussão do nexo de causalidade. Não o fundamento, na verdade, não o fundamento sendo o nexo de causalidade que foi dispensado a demissão, não poderia, então a gente vai cancelar a demissão. Eu acho que esse é o maior tema que vem. E aproveitando essa questão de doença ocupacional, o que vocês enxergam referente ao burnout, né? Que hoje em dia está sendo reconhecida como uma doença ocupacional? Olha assim,
A categoria bancária, e inclusive isso é uma discussão interessante, que eu vou pegar um pouco aqui, tipo, uma sinuca de bico, depois da reunião que eu tive, que a gente teve uma reunião em médico com a Adalto levantou uma tese que me preocupou. Quando eu falar aqui, você vai lembrar, a preocupação nossa é legítima. Então, assim, a gente já identificou que a categoria bancária, a maneira de realizar sua produção, com o estabelecimento de metas, consideradas absurdas, e com uma cobrança agressiva que beira o assédio moral. Sim. É uma violência cotidiana, com repetitividade. Todos os pressupostos de um assédio moral, as pessoas são assediadas normalmente, situação de constrangimento. Então, a categoria bancária, então, uma pesquisa nossa, pesquisa séria, que atestou no primeiro ano que cerca de 33% usavam algum tipo de remédio controlado só para se dirigir à sua agência ou para realizar a sua atividade. No ano seguinte, que foi feito, um ano depois, já aumentou para 41%. Então isso está subnotificado. Porque tem gente que não revela, existe que não mostra os seus controlados na gaveta, porque tem colega levando um remédio controlado colocando na gaveta. Vão chorar no banheiro, por causa das agressões, do assédio moral. Então está muito difuso. A gente já percebeu que é um assédio moral organizacional. Com certeza. Então, é preocupante. Aí a gente atua de todas as formas. O Departamento de Saúde do Sindicato de Natal da Bahia, inclusive, é exemplo nacional de atuação, de uma atuação muito eficaz nesses termos. No entanto, me preocupou que, numa dessas reuniões que nós tivemos, levantando essa questão da saúde, a síndrome de burnout é uma das doenças que tem atingido as pessoas. Então, os bancários, segundo os dados do INSS, é uma das categorias que mais se afastam por doenças psicológicas. É verdade. As nossas questões de afastamento eram desses ocupacionais, agora somos esses psicológicos. E aí, para chegar, só para concluir o raciocínio, chegar no tema que eu falei de Adalto, porque eles dois se comunicam. O tema da migração para o digital, o tema do acontecimento. Sabe o que ele teve o desplante de dizer para a gente, e repetiu isso na mesa de negociação com o Helder, que Helder revelou no dia, que, então, se o trabalho físico, o ambiente de trabalho bancário é adoecedor, vamos fechar as agências e vamos deixar todo mundo digital, vamos atender todo mundo digital. Foi essa fala irresponsável que a Adalto teve e isso foi repetido na mesa. Os bancos estão saindo com essa tese agora, que eles querem migrar para o digital, então diz, se o ambiente físico de trabalho está contaminado, se vocês ficam adoecidos, então é mais fácil deixar o trabalhador sofrendo dentro de casa que ninguém está vendo. Entendeu? Vamos fazer home office. Ao invés de mudar o clima organizacional. Não, pelo home office, inclusive o Bradesco agora fez uma mudança e criou os gerentes de negócios, onde ele vai ter uma função híbrida. Justamente isso, ele vai ficar em casa e vai lá só passar a pegar os materiais dele e viver a vida dele. Para criar um meio distanciamento do vínculo habitual e até mesmo culturalmente formal. Até mesmo para abafar esses casos. Isso, possivelmente. Pode falar. Né? O que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, publicações especiais. Aqui, aí cada banco tem o seu jornal específico para tratar de questões específicas, o que ele falou, né? O Bradejo trata de questões específicas do Bradejo. Legal, Além do jornal diário, você tem questões específicas. Né? E o jornal, o jornal específico, ele é um elo de ligação do dirigente sindical quando ele vai fazer as visitas. Né? Então, isso puxa o assunto, você faz mais sentido. Faz mais sentido, cumpre função, várias finalidades, né? Pedagógica, de escuta, de conselheiro, tá bom. É levar informação, né? É o Jornal da Mulher. Mas o que eu queria, o Jornal da Mulher, jornal para o público, né? Sobre questões relacionadas, Itaú Unidos, Santa Realidade do cliente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, essa publicação aqui é uma publicação que dialoga com o que ele está colocando aqui. O retrato do adoecimento do setor bancário na Bahia. É uma revista feita a 7 mãos, né? Um trabalho com o Ministério Público do Trabalho, com Previdência Social, com CESAT, o SESVIT, né? Federação dos Bancários e os Sindicatos Bancários da Bahia. Então, foi um produto de um debate, saiu essa publicação que passou a ser uma referência, não só para, digamos assim, a Previdência Social, como também para o Tribunal do Trabalho, os juízes. Né? Exatamente. Quando iam embasar alguma coisa relacionada aos bancários,
eles usavam como referência isso aqui, esse documento. E o relatório também do Ministério Público do Trabalho. E o relatório também do É muito utilizado. Então fica aí para quem quiser depois dar uma consultada, tá no site do próprio Sindicato dos Bancários da Bahia. Isso, está aqui. No campinho de publicações especiais. Exatamente. Ainda falando sobre as demandas na Justiça do Trabalho, a gente gostaria de saber se o sindicato hoje ele atua diretamente nas ações ou ele só dá o suporte do jurídico? Não, o sindicato estabelece o instituto processual, então nas ações coletivas o sindicato atua com o jurídico. Nós tivemos uma decisão de diferenciar o sindicato, nós temos um departamento jurídico onde os advogados são nossos funcionários, entendeu? Eles fazem parte do quadro funcional da gente. E aí a gente tem uma advocacia que atende previdenciária e trabalhista para os nossos associados e associadas, porque essa é a relação, está ligada à relação do trabalho. São essas matérias que a gente atende, previdenciário e trabalhista. 5 trabalhistas, 2 previdenciários e 2 estagiários. Aproveitando, né, eu queria entender como é que é feita a eleição do presidente do sindicato e quanto tempo é o mandato? A previsibilidade estatutária de que em março, a cada 4 anos, no caso aí agora 2027, é realizada a eleição. Não, será divulgado pela diretoria o edital convocando as eleições. Então, publica-se o edital, cumprindo exigências legais. Para a Assembleia que... Não, em jornal de grande circulação e no nosso jornal, na nossa página, publica e fica aqui o edital. Então aí a categoria tem ampla publicidade, amplo conhecimento, ela já estatutariamente, ela já vai se preparando, porque ela tem conhecimento que em 2027 tem eleição. Não dá para ninguém dizer assim, eu não sabia, né? Porque antes tinha essa coisa, né? Quem pode Então, se inscrever para... Todo bancário associado do sindicato em dia com as suas obrigações contributivas, né, que tenha, para concorrer, que tenha mais de 6 meses como bancário. Ele tem 6 meses, ele pode concorrer, já pode concorrer às eleições, com 6 meses. Viu? Sobre o estatuto, que o senhor pode deixar aberto já, ainda sobre ele, quais são os princípios fundamentais estabelecidos por esse estatuto dos bancários? Olha, linhas gerais, tá? A categoria ela é plural, né? Ela é diversa, ela é... Por isso, o princípio da democracia é o basilar para qualquer estatuto. Tá? Mas esses outros são complementares, né? Da pluralidade, da liberdade de pensamento, porque a categoria, embora, digamos assim, eu posso ter um pensamento filosófico, mas a base tem também, cada pessoa tem o seu pensamento. Então, a democracia, ela vai lidar com essa perspectiva. Por isso os fóruns, por isso o estatuto, né? Digamos, os fóruns para aprovar aquilo que é a compreensão da maioria da categoria. Então você chama um congresso, com a pauta do congresso, delibera-se ali um plano de lutas e as principais ideias que defende a categoria. Quais são as regras definidas para a filiação e a desfiliação? Aí é uma vontade pessoal, né? Eu vou lhe dar também um cartezinho de uma sindicalização, mas aqui tem ficha cadastral. Então, quem quer se associar pode se inscrever através do site. Pode. A previsão de assembleias periódicas e com que frequências elas ocorrem? As assembleias? Isso. Olha, por exemplo, a semana passada teve uma específica de um banco para cuidar de um assunto muito específico, mas elas acontecem de acordo à necessidade. A gente verificou no site, né, que o sindicato já organizou algumas greves, né? Você gostaria de comentar mais sobre? Greves, a última que nós tivemos, assim, maior, né?
O ano passado nós tivemos uma greve de um dia. Foi em 2015? Não, Ah, ano passado, a maior. 2024, Recente. ano passado. Agora, a última foi 2017, né? Ah, Foi no ano em que a gente estabeleceu o acordo coletivo de 2 anos. sim. E foi uma grande vitória, porque foi aquele ano em que houve a deposição da presidente Dilma, que o Congresso, né? Depois da presidenta Dilma, e a gente estava naquele processo de negociação com os bancos. E a gente numa incerteza muito grande. Naquele ano nós conquistamos o acordo de 2 anos e foi, assim, em certa medida, o último ensaio de greve. Né? De lá para cá, os bancos, em processo de negociação, têm evitado as greves. Né? Então, quando chega lá, a gente se prepara, mas é aquela história, como dizia o Shimizu, né? Queres paz, prepares para a guerra. Né? A gente faz todo o processo formal, de assembleias anteriormente, nos preparamos para, se o impasse da negociação persistir, a gente está com a categoria organizada para uma possível greve. Mas a greve não é um fim em si mesmo, é no limite, ou seja, não chegou a acordo e é o último recurso. Isso. Sabemos que o banco ele é uma categoria essencial, né? Estabelecida como essencial. Vocês avisam com antecedência, comunicam com antecedência essa questão da greve? Como é que funciona? É necessário. Qualquer categoria profissional, para decretar uma greve, ela tem que cumprir os procedimentos regimentais, né? E estatutários. Então, precisa publicar edital, precisa avisar a sociedade e, em sendo uma categoria essencial, que é considerado, principalmente, aí é redobrado esse cuidado, porque se houver uma possível judicialização por parte de uma das partes, né, aí está coberto. É preciso essa cobertura, senão preciso é um estar ato coberto. legal. Senão um ato ilegal, exatamente. Bacana. Para fechar agora a nossa sessão de perguntas, a gente quer falar um pouco sobre os reflexos da reforma trabalhista, né? Hoje, para a classe, quais são os maiores interesses e desafios? Pois é, a reforma trabalhista, ela alterou 114 dispositivos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Né? Eu me orgulho muito de estar chegando no meu período, né, pré-aposentadoria, né, e ter tido a proteção da CLT, coisa que virou meme. Hoje, minha filha, um dia desse, tem 16 anos, 17 anos, ela dizendo: não, meu pai, CCLT, você é CLT, CCLT é pejorativo, o vocabulário, né? Sim. Virou meme, é CCLT. Pois, ao contrário, você ter a proteção do direito na sociedade é algo alvissareiro, é algo importante. A CLT, ela foi essa proteção lá desde 34, consolidando uma legislação que protegeu a sociedade até 2017, quando Temer vem, 2019, né, quando Temer 17, quando Temer vem e propõe a modificação, né, de artigos importantes, inclusive aquele da lucratividade do direito do trabalho. Até que um novo acordo seja assinado, prevalece a convenção atual. Agora não. A gente chega na data base e a gente fica com o coração batendo. Será que eles vão renovar? Porque senão decai tudo. Se não renova no tempo combinado entre as partes, decai todo o direito. Quer dizer, é uma desproteção sem precedentes. E a respeito do fim da contribuição sindical, houve Outra impacto para o Sindicato dos Bancários O da Bahia? Sindicato dos Bancários, no Brasil inteiro, foi um dos que menos perdeu. Mas perdeu também. Nós fechamos sedes nas delegacias regionais, Delegacia é coisa de polícia, né? Nas regionais nossas, nós fechamos algumas repartições, né, regionais.
tivemos que fazer uma reestruturação, na época demitimos pessoas aqui, né? Enxugamos um pouco a quantidade de... Mas naquele acordo daquele ano, nós assinamos uma cláusula na nossa convenção garantindo a contribuição negocial. Está aí na nossa convenção, né? Contribuição negocial. Conquistamos naquele acordo de 2017. Não perdemos direito, assim, dos direitos específicos, né? Grosso modo, de um modo geral. Enquanto nós tivemos algumas categorias que a categoria chegou a fechar sede, né? A construção civil teve um coitado, né? Os camaradas da construção civil, nós convivemos aqui com eles, eles tiveram que fechar sede quase, né? Tiveram dificuldade de pagar água, luz e energia. Luz e energia é a mesma coisa, né? Mas tiveram dificuldade, agora não, já recompuseram, né, parte das receitas, mas tiveram dificuldade. E outras categorias também, né? Então, para o Sindicato dos Bancários foi um passo para trás para dar 2%. Foi, mas nós, com a contribuição negocial, nós recompomos parte da receita que perdemos com o fim do imposto sindical. Foi a estratégia que o sindicato adotou. Ajudou. Bacana, muito obrigada, seu Agnaldo. Vocês têm mais algum questionamento? Foi mais que suficiente. Foi bastante esclarecedor, a gente agradece, né, a oportunidade.